Oi pessoal, eu estou gravando esse vídeo para falar sobre planejamento de aula. Vocês já fizeram um exercício sobre o assunto, nós já fizemos uma discussão inicial e eu gostaria de deixar aqui algumas sugestões. Não são um modelo, não constituem um modelo, não existe modelo para aula e muito menos para aula de literatura. Então, são sugestões mais gerais que podem ajudar, fornecer elementos que ajudem no planejamento de aula de literatura. Então, essas sugestões se baseiam na minha atuação como orientadora de estágio, na minha própria atuação como professora. Então, eu espero que sejam proveitosas para vocês. Vocês podem incorporar se acharem que é possível, que é desejável. Então, são algumas sugestões de início, não é? Tá? Então, eu vou dividir essa fala sobre o planejamento de literatura em 3 vídeos, para não ficar muito cansativo. O primeiro vídeo fala de uma maneira mais geral, essa primeira aproximação ao planejamento. No segundo vídeo, vou falar sobre os conhecimentos que interessam a aula de literatura, conhecimentos sobre o texto, do universo do texto literário. E no terceiro vídeo, vou falar mais especificamente sobre como a aula se organiza, então elementos, recursos, estratégias didáticas, algumas recomendações gerais e também algumas recomendações do que evitar na aula de literatura, mas, como eu disse, não são modelo, são recursos, sugestões que podem ser aproveitadas ou não, tá? Então, esse primeiro vídeo, eu quero tratar dessa aproximação mais geral ao plano da aula de literatura. É um consenso hoje na nossa área que nós devemos trabalhar na aula de literatura centralmente o texto. Tá? Então, escolher o texto literário para estudar junto com os alunos. Isso não acontece muito ainda, infelizmente, embora haja uma consciência bastante disseminada de que a aula de literatura deve trabalhar textos literários. Tá? Mas, como uma primeira recomendação, que não seria nem apenas só para aula de literatura, mas para aula de qualquer área, e talvez mais que isso até, para qualquer atuação profissional, mas principalmente para o professor. Eu acho que uma primeira reflexão é aquela que nos situa na contemporaneidade, na atualidade como sujeitos. Então, uma primeira parada, uma primeira reflexão para entender quais são as questões contemporâneas que nos convocam a pensar, refletir, que envolve a nós mesmos como sujeitos, os nossos alunos nas escolas. Então, tentar nos situar no mundo contemporâneo. Quais são os desafios do mundo contemporâneo, os problemas que nos atingem e que estão nos convocando a pensar hoje, agora, neste momento, nós e aos nossos alunos. Uma vez que a gente fez essa reflexão, ou seja, percebeu o nosso papel no mundo, então de uma maneira mais desalienada e desalienante, aí nós podemos, me parece, começar a pensar na aula propriamente. É claro que com essa reflexão presente. Então, a aula de literatura, quando nós vamos preparar uma aula, nós temos que levar em consideração os currículos, os planejamentos que vão além do planejamento individual nosso. Então, o currículo da escola para o ano regular, o ano letivo. Então, se é o primeiro, segundo, terceiro ano, no caso de uma turma regular, ou como no nosso caso de uma eletiva nas escolas de tempo integral, qual é o plano de aula, aliás, o plano de curso que foi sugerido, que foi colocado, que no nosso caso é a autoria negra na literatura brasileira. Então, nós temos essa baliza curricular e do plano do curso. Então, temos isso e vamos pensar em termos da aula no texto literário, nos textos literários que nós vamos trabalhar. Então, antes não se tinha muito essa consciência
A gente achava que podia trabalhar de maneira abstrata os conteúdos do realismo, então as características, e o texto literário entrava apenas para a gente identificar as características do realismo. Ele entrava de forma subsidiária, e o centro, o objeto, eram essas características abstratas. Então, agora a proposta é que a gente inverta isso, e ao ter um conteúdo curricular, como o romantismo, o realismo, a gente pensa que texto literário a gente pode trabalhar que esteja dentro desse período cronológico, desse estilo de época. Então, se é o realismo, o romantismo, ou se é a autoria negra na literatura brasileira, nós vamos pensar textos, né? Então, nesse primeiro momento, pensar qual seria o texto. Se a gente chega ao texto, né, como um romance, não é possível trabalhar o romance todo em sala de aula, nem mesmo alguns contos, que são muito longos, e nem mesmo alguns poemas, que também são muito longos. Então, uma vez escolhido o texto, de acordo com o currículo, de acordo com o nosso repertório, e também de acordo com os estudantes, quem são nossos estudantes, né? Então, todas essas variáveis nós temos que levar em consideração para escolher o texto. O currículo, né, o planejamento da escola, o nosso próprio repertório, porque nós não podemos escolher aquilo que nós não conhecemos e não lemos, e também o que seria mais adequado para trabalhar com os nossos alunos. Então, uma vez que a gente escolheu o texto, nós vamos pensar se é possível trabalhar esse texto na sua completude ou não. Se não, temos que também escolher os trechos que vamos trabalhar. Então, um romance, digamos, né, que não seja possível trabalhar o final dele, porque comprometeria a leitura, a gente escolheria trechos mais iniciais, que colocam as questões do romance, o estilo do autor, né, mas que não chegariam ao final do romance. Tá? Então, isso tudo é o trabalho do planejamento que tem que chegar antes, né? Então, tem que começar antes da aula, escolher os trechos. Uma vez escolhidos os trechos, nós temos que definir que conteúdos, né? Que conhecimento é possível passar para os alunos ou tentar instigar que os alunos percebam nesses textos. Para isso, a gente precisa estudar os textos, né? Uma vez definidos, escolhidos, nós vamos estudá-los por nós mesmos, como também acessar essa bagagem que nós tivemos, que nós recebemos e construímos ao longo do curso de letras. A bagagem bibliográfica, de ensaios críticos, de estudos sobre as obras, né? Então, ao mesmo tempo, o nosso estudo e o estudo da crítica. Isso é importante porque, ao levar, mesmo de uma maneira mais simples, né, para o estudante de nível médio, uma obra literária, nós levamos também as leituras que têm sido feitas pelos estudiosos. E, nesse sentido, nós fazemos com que o aluno participe não só da leitura da obra, como do universo de conhecimento sobre ela. Mas não porque a gente vai trabalhar ensaios críticos, mas porque a gente vai selecionar aquelas leituras, né, a partir daquelas leituras, os elementos que a gente considera mais importantes para levar e para iluminar, né, para chamar a atenção dos alunos desses aspectos da obra que a crítica literária já nos chamou a atenção antes. Claro que sempre levando em consideração também aquilo que nós percebemos, né, na nossa leitura. Uma coisa não impede a outra e uma coisa não vai contra a outra, né? Então, tanto a nossa leitura como a leitura da crítica. Nesse sentido, é bem-vindo que a gente coloque na bibliografia do plano esses ensaios que a gente leu, né, de conhecimento mais profundo da obra. Não tem uma contradição entre isso e a aula na escola, a aula de ensino médio, tá? Então, esses três elementos: questões contemporâneas que nos situem como sujeitos, escolher o texto literário a partir do currículo proposto, a partir do nosso repertório e dos alunos, dos estudantes, do universo dos estudantes, a experiência deles, e, no fim, essa leitura com vista ao estudo da obra,
né, para se levar os elementos mais significativos, relevantes e atuais para os alunos na escola, tá? Então, a gente fica por aqui em relação a esse primeiro momento mais geral e já já eu gravo aqui o outro vídeo para enviar para vocês. Até já!